Mas é preciso deixar bem claro o que seria exatamente esse padrão de produção e de consumo. Que tipo de novidade ele trouxe para o mercado mundial? Bom, é preciso notar o seguinte: até o início do século, a produção norte-americana, ainda influenciada pelos ingleses, se baseava na indústria de bens de produção, como a siderurgia e material ferroviário, e em bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuários. Mas foi com o desenvolvimento da produção em série de automóveis nas linhas de montagem que os Estados Unidos ampliaram os limites do mercado para os bens de consumo duráveis, como os automóveis e os eletrodomésticos, permitindo sua popularização entre os trabalhadores. Quem aprimorou esse tipo de produção foi um homem chamado Henry Ford, o fundador das empresas Ford, que tinha a seguinte filosofia: todos os seus empregados deveriam ter um automóvel, o que, em outras palavras, significa que os seus empregados deveriam integrar o mercado consumidor para os seus produtos. Essa maneira de produzir ou consumir, chamada de Fordismo, modificou a face dos Estados Unidos a partir dos anos 30 e, depois da Segunda Guerra Mundial, foi levada para os demais países industrializados, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão. Empresas como a General Motors, a Esso, a Ford, a IBM, a Coca-Cola passaram a atuar em todo o mundo, generalizando a maneira de viver dos norte-americanos. O Fordismo se baseia no emprego em larga escala de recursos naturais, como o petróleo, na produção de mercadorias seriadas, umas iguais às outras, e num grande sistema de distribuição, baseado na generalização do transporte rodoviário. Orlando, Estados Unidos da América. Oi, tudo bem por aí? Aqui nossa viagem está ótima. As crianças conseguiram realizar o seu sonho de conhecer a Disney. Agora estamos conhecendo as cidades da região. Tem cidades muito bonitas por aqui. Mas eu tenho que ficar freando as crianças, porque tudo é feito para vender. É o paraíso do consumo. Eu nunca vi coisa igual. Se a gente não toma cuidado, adeus dólares, que aliás estão contadinhos. Logo nos veremos. Um abraço a todos. Oi, de que nacionalidade são esses filmes que você pegou? Esses filmes são de origem americana. Americanos. São dos Estados Unidos. Americanos. A maioria dos filmes que nós assistimos são norte-americanos. Isso acontece não apenas pela grande quantidade da produção cinematográfica, mas também pelo bom sistema de distribuição. A cultura norte-americana tem uma enorme penetração mundial e os seus ídolos são conhecidos no mundo todo. Isso acontece não apenas no cinema. As nossas classes, que têm poder de compra, adotam o padrão de consumo dos Estados Unidos. A maneira como compramos e vendemos é fortemente influenciada pela difusão do padrão norte-americano, pelo American Way of Life, ou seja, pela maneira americana de viver, que por sua vez foi influenciada pelo Fordismo. A pergunta é: será que este modelo de desenvolvimento norte-americano, baseado no Fordismo, serve para qualquer outra realidade nacional? Não, alguns países mesmo industrializados tiveram problemas para adotar esse sistema. É preciso pensar o seguinte: nos Estados Unidos eles tinham condições especiais, tais como uma grande reserva de petróleo, indústria pesada formada desde o século passado, e sobretudo aquele que nós conversamos, ferrovias, hidrovias e principalmente rodovias. Isso é verdade. Eu acabei de puxar uma pesquisa aqui no meu computador e ela dizia exatamente isso. Dizia que nos países europeus ocidentais e no Japão, essa maneira americana de produzir acabou aumentando a dependência da importação de petróleo dos países árabes. Isso porque eles não tinham reservas nos seus próprios territórios. Agora você imagina o efeito que teve a entrada das empresas norte-americanas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso. Eles acabaram por acentuar as diferenças sociais nas nações de informação. Você diz isso por causa dos bens de consumo, eletrodomésticos, automóveis, essas coisas? Claro, são produtos que estão ao alcance de uma pequena minoria da população. E aí então se inicia um círculo vicioso. Para que essa pequena minoria continue a consumir esses produtos, é necessário que nós exportemos matérias-primas e alimentos. Trocamos por dólares norte-americanos, que por sua vez retornam aos Estados Unidos na forma de royalties. Isto é, um pagamento pelo direito de uso de uma tecnologia ou de um produto feito às grandes empresas multinacionais. E para manter esse mecanismo lucrativo em funcionamento, as grandes empresas multinacionais interferem nos negócios internos desses países.
E o nosso poder de resistência não é assim tão forte perto desses gigantes. O que está em jogo mesmo é a nossa autonomia nacional. A gente podia terminar a matéria com essa pergunta. Devem os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento sacrificar sua autonomia nacional em nome do mercado mundial? E você, qual a sua opinião? Bom, antes de responder, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu melhor os Estados Unidos da América e o Canadá. 2 países de dimensões continentais, com um quadro natural diversificado e numerosa população. Constatou que a riqueza dos recursos naturais é uma das chaves para entender melhor o processo de industrialização que ocorreu nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, transformando um país em uma potência mundial. Aprendeu o que foi o Fordismo, ou seja, o desenvolvimento da produção em série e a criação de um padrão de produção e consumo tipicamente americanos, que se generalizou em escala mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Viu também que a entrada das grandes empresas multinacionais nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento pode aumentar as diferenças sociais já existentes, chegando mesmo a sacrificar a autonomia nacional destes países. E não deixe esse assunto morrer por aqui. Leia, informe-se, atualize-se. E principalmente, não deixe de acompanhar o curso também pelo seu livro de estudos. Até a próxima!